Você estava no meio de uma conversa, de repente, o que você queria falar simplesmente desapareceu. Ou então você foi até a cozinha para buscar algo e quando chegou lá, não lembrava mais o que era. Isso lhe preocupou e fez você procurar a ajuda do médico. Ele pediu exames, lhe examinou e lhe disse: não se preocupe, isso não é nada, isso é só ansiedade. Só que você sabe que não é normal, porque até bem pouco tempo atrás você não era assim. E o medo, a preocupação começam a tomar conta e a sua angústia vai só aumentando. Esse medo tem um nome, ele chama fibrofog, ou então névoa mental que a fibromialgia pode provocar. Ele existe, ele é real. Inclusive, estudos de neuroimagem mostram que há alterações que podem justificar esses sintomas. Você não está ficando louca, você não está imaginando algo, ou então você não está fingindo. É um sintoma que realmente está acontecendo. E é mais uma das manifestações da fibromialgia em seu cérebro. Meu nome é Fábio Batistella, sou médico reumatologista, especialista em dor, e esse canal aqui vai lhe dar explicações que até agora você ainda não teve. Nesse vídeo nós vamos conversar basicamente sobre 4 situações. Primeiro, o que é o fibrofog, como ele acontece no seu cérebro. Segundo, como diferenciar ele do Alzheimer, que é um medo que todo paciente tem. Terceiro, os 7 sinais mais comuns, e eu quero que você conte quantos você tem. E quarto, o que você pode efetivamente fazer para reduzir essa névoa mental. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque com certeza lá no final você vai entender sobre um assunto de uma maneira que até então nunca ouviu falar. Eu vou te contar uma história muito comum no consultório. O paciente procura por atendimento em virtude desse esquecimento, dessa névoa. O médico escuta, examina, solicita exames. Os exames estão normais. Então a primeira coisa que o paciente escuta é: você só pode estar com depressão ou então ansiedade. Você precisa mesmo de uma avaliação com um psiquiatra. Soa familiar uma história como essa? Já aconteceu contigo ou com alguém que você conhece? Só que isso não é um erro do médico. Na verdade, é que nós esperamos, às vezes, encontrar nos exames justificativas para sintomas e que, no caso aqui da fibromialgia, os exames não mostrarão. A partir do momento que nós entendemos isso, nós passamos a perceber que, na verdade, não é você que está errando com o que você está sentindo. Não é uma criação sua. Mas, na verdade, é a maneira com que o seu sintoma está sendo avaliado e, infelizmente, não é da maneira mais adequada. Felizmente, nós temos cada vez mais informações científicas que mostram que realmente os pacientes com fibromialgia apresentam esse tipo de sintoma. Estudos de neuroimagem mostram alterações no funcionamento cerebral que provavelmente explicam o porquê deste sintoma. Além disso, pesquisas clínicas que avaliam o desempenho dos pacientes em relação à memória mostram que realmente os pacientes com fibromialgia têm uma evolução diferente das pessoas que não têm. Ou seja, nós temos um sintoma e nós temos uma comprovação de que esse sintoma realmente está associado à doença. Não há motivo para não acreditarmos nele. O fibrofog não é uma fraqueza sua. Ele é uma manifestação de uma doença em que o cérebro está apresentando alterações que levam, além da dor, a sintoma como esse. Uma outra justificativa para esse sintoma se explica em um outro sintoma da doença, o sono não reparador. Se você tem um sono que não descansa, se você tem uma noite em que o seu corpo não relaxa como você deveria, o que você imagina que vai acontecer no dia seguinte? Você estará mais alerta? Ou você estará mais desatento? Ou seja, um sintoma da doença pode levar e inclusive aumentar outro sintoma da doença. Mais uma comprovação de que o sintoma realmente existe e que devemos valorizar. E entendendo isso, nós já conseguimos perceber que essa manifestação é diferente do que acontece, por exemplo, no Alzheimer, em que há uma fisiopatogenia de alteração estrutural, degeneração. Aqui nós temos uma alteração funcional desencadeada
por uma condição de hipersensibilidade. São doenças diferentes, que podem até ter algumas semelhanças em termos de sintomas iniciais, quando falamos de memória, mas que têm evolução muito distinta e, obviamente, devem ser conduzidas e tratadas de maneira diferente. Agora, antes de falar sobre os 7 sinais que você deve ficar atento, eu gostaria que, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, você se inscreva aqui no meu canal, curte o vídeo e clica no sininho das notificações. Isso é muito importante para mim. Quanto mais pessoas estiverem engajados nesse conteúdo e demonstrarem interesse nele, o YouTube vai perceber o quanto é importante que as pessoas escutem sobre isso. E, obviamente, ele entregará cada vez mais. Isso valoriza a minha dedicação aqui com vocês e me motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdos nessa área. Infelizmente, nós temos muito material que traz soluções mágicas e milagrosas que não existem. Aqui nós falamos de uma maneira séria, baseada em conteúdo científico e com soluções práticas que na maioria das vezes não envolvem medicamentos. É por isso que é muito importante vocês estarem aqui e fazerem a parte de vocês. Pois bem, vamos falar sobre 7 sinais que eu gostaria que você anotasse e depois descrevesse aqui nos comentários quantos você apresenta que podem estar relacionados a essa manifestação da fibromialgia. Sinal 1. Você está conversando e ao contar uma situação que aconteceu com você, uma palavra do nada não vem. Você tenta lembrar e aquela palavra não vem. É como se você tivesse apagado ela do cérebro. Quem está conversando com você pensa que você está distraído, não está nem aí, mas não é distração. É o fibrofog. Sinal 2. Você perde objetos que foi você mesmo que guardou. Está procurando um óculos que está aqui na sua roupa. Ou então procura desesperado a chave do carro que você largou e não lembra onde é. Isso não é desleixo seu. O seu cérebro não está gravando situações automáticas. Ele está desprezando informações e reduzindo a sua eficiência. Sinal 3. Você lê um parágrafo de um livro, lê 2, lê 3 e se dá conta que aqueles parágrafos anteriores parece que não foram nem lidos. E aí então você volta. E esse processo não termina. Uma leitura que antes era mais rápida se torna cada vez mais lenta e ineficaz. Isso acontece porque a concentração também está afetada pelo fibrofog. 4º sinal. Você troca palavras. Você quer dizer janela e fala porta. Numa frase, as palavras saem sem muito sentido. Isso não é falha da atenção. Isso pode ser uma manifestação de que o seu cérebro não está funcionando tão bem e o fibrofog pode ser a justificativa. Sinal 5. Você não consegue assistir filmes com uma trama mais complexa ou então ter uma conversa com alguém que exige uma atenção maior e um raciocínio mais refinado. É como se a sua paciência estivesse diminuindo para isso. Você tem a sensação que está menos inteligente, mas não é isso. Isso é uma manifestação que pode estar relacionado à fibromialgia. Sinal 6. O seu pensamento está mais lento. O seu raciocínio, que antes era assim, demora mais a acontecer. É como se você estivesse com a cabeça mais leve e funcionando menos. E o sinal 7, e talvez o mais importante de todos, é que tudo isso piora naqueles dias que você está mais tenso, que o dia está mais pesado. Isso confirma que há um mecanismo comum que piora a dor e que piora os sintomas neurológicos. Quando a dor aumenta, é como se o processador, que é o nosso cérebro, ficasse ainda mais carregado e naturalmente passa a trabalhar com mais dificuldade. Os sintomas, então, se tornam mais intensos. Nós precisamos ter em mente que o fibrofog, ou a névoa mental da fibromialgia, não é uma doença separada. Ela é uma manifestação da doença. E naturalmente o que faz piorar a dor tende a fazer a piorar esses sintomas também. Isso precisa ficar muito claro. Agora, como eu falei antes, eu quero que você escreva aqui nos comentários quantos desses sinais que você tem. Quantos desses sinais estão atrapalhando a sua rotina e escreve qual é o principal, aquele que mais lhe incomoda. Se você chegou até aqui, eu lhe garanto,
você tem mais informações sobre o cérebro do que a grande maioria das pessoas. E é para isso que serve esse canal. Trazer informações que ajudem a você entender o que está acontecendo com o seu corpo. E por que tantos sintomas estão acontecendo e o principal, com exames normais. É para isso que eu me proponho a trazer essas informações. E acredite, ter essa noção faz uma diferença muito grande na sua recuperação. Você entendendo o que o seu corpo está dizendo ajuda e muito a você se sentir melhor. Agora, de verdade, o que você pode fazer para melhorar? Eu vou falar coisas aqui e vou ser repetitivo com outros vídeos, mas é a minha função. E, de novo, são medidas práticas do dia a dia que fazem a diferença. Primeira delas, você precisa melhorar a qualidade do seu sono. Você precisa adotar condutas que façam com que o seu sono seja mais reparador. Isso, obviamente, fará com que você descanse mais e, naturalmente, o seu cérebro trabalhe melhor. Segundo, exercício aeróbico leve. Todo paciente com fibromialgia precisa exercitar-se. Isso não ajuda só na dor. Isso ajuda também no seu funcionamento cerebral. É uma medida simples. Por exemplo, uma caminhada de alguns minutos. Não duvide, isso já faz uma grande diferença na sua recuperação. 3. Tentar, na medida do possível, naqueles períodos em que você está muito sobrecarregado, ter alguns minutos para respirar fundo, se concentrar e reduzir as tensões que estão fazendo o seu cérebro funcionar mais lentamente. A pressão atrapalha, e atrapalha muito. É por isso que respeitar o corpo, respeitar o que o seu corpo está dizendo, ajuda a fazer o seu cérebro funcionar melhor. E quarto, tratar a dor. Como eu disse antes, a dor persistente desencadeia um mecanismo de amplificação dos outros sintomas. Se você segue com dor e ela está atrapalhando a sua rotina, isso, infelizmente, faz com que os sintomas neurológicos se mantenham. Reduzir a dor é importante para reduzir os sintomas neurológicos. E você se deu conta que para reduzir a dor, todas essas outras medidas que eu falei antes ajudam? Isso é um ciclo virtuoso. Um efeito positivo leva a outro, e assim sucessivamente. Os medicamentos, eu falei neles? Nenhum momento. Claro que eles ajudam, mas eles não são a salvação. Nós não podemos basear tudo neles. E isso precisa ficar muito claro. O fibrofog não é um sinal de que você está ficando louca. Não é sinal de que você está demenciando. É um sinal que faz parte de uma doença que, além dele, causa dor, atrapalha o seu sono, lhe deixa cansado. Isso precisa estar muito claro. Entender isso faz com que você até fique mais tranquila em busca de uma recuperação. Pois à medida que você for melhorando dos outros sintomas, esse sintoma também reduzirá. E isso é o melhor. Ele responde ao tratamento. Tudo isso que nós conversamos ajuda a fazer com que ele diminua. Só precisa ter a constância, a disciplina e acreditar que pode melhorar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele. Não para mim, para outras pessoas que precisam saber sobre ele. Com certeza você conhece alguém que está tendo algum problema, mais ou menos como eu falei aqui, e entender o que está se passando faz uma diferença muito grande. Ou então compartilhe com algum familiar seu que lhe questiona, ou às vezes até duvida de você. Ele precisa entender. Vocês precisam estar unidos na recuperação. Você estar bem vai fazer seu companheiro, sua companheira também ficarem bem. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre um assunto que não é muito comum de ouvirmos aqui, que é como a dor, como a fibromialgia atrapalha nos relacionamentos, especialmente com os cônjuges. Eu lhe aguardo nos próximos vídeos.